Olá, amados, paz e bem. Eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lição de número 6 das lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens, quarto trimestre de 2021. O tema da lição, a grande tribulação. Como você tem acompanhado aqui o nosso estudo, você sabe que nesse quarto trimestre, aqui na classe de jovens, nós estamos estudando sobre as últimas coisas, na perspectiva dispensacionalista pré-tribulacionista. Então, nessa perspectiva, acredita-se numa grande tribulação onde a igreja não estará presente. É isso que nós iremos tratar na lição de hoje. Lembrando que o ebdenfoco.com disponibiliza para você uma série de conteúdos gratuitos que você pode acessar www.ebdenfoco.com e conferir todo esse conteúdo. Nós temos as aulas em vídeo que você encontra tanto na plataforma quanto no canal no YouTube e as aulas em áudio, curso para educadores e aula em PDF que você encontra na plataforma do ebdenfoco.com. Você acessa www.ebdenfoco.com e tem acesso a esse conteúdo totalmente de graça. Nós temos também o conteúdo premium, que são os slides em PowerPoint, cursos diversos, estudos e sermões em PDF e curso básico em teologia. Esse é um conteúdo premium para aqueles que são assinantes do ebdenfoco.com. Se você ainda não é assinante, torne-se assinante do ebdenfoco.com e você terá acesso a toda essa série de conteúdos que ajuda você no seu ministério de educação cristã na sua igreja. Lembrando também que você pode receber subsídios gratuitos pelo WhatsApp. Salve esse número e envie uma mensagem com seu nome e sobrenome que o ebdenfoco.com estará retornando para você. Não esquecendo que o DDD é 94 98409 2869. Muito bem, vamos então para o nosso estudo de hoje. O texto do dia: porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Mateus 24 e verso 21. Nós temos aqui um versículo, falando de um tempo de grande aflição que nunca houve antes no mundo. Alguns vão afirmar que esse texto se tratava apenas da aflição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo com a invasão romana. Entretanto, quando nós estudamos as profecias, especialmente os profetas, os livros proféticos, e eu tenho feito um estudo sobre os livros profetas menores, a gente percebe que as profecias elas sempre têm um alcance posterior. Além do imediato, tem também o posterior. Então, nós temos aqui uma afirmação de que haverá um tempo de grande aflição que nunca houve antes, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Então, há uma afirmação bíblica de que haverá um tempo de grande tribulação e não há por que duvidar de que esse tempo ainda vai chegar. A síntese: a grande tribulação será o período de tempo mais tenebroso e traumático do que qualquer outro na história humana. Um tempo de muita aflição que não está explicado na Bíblia. O autor bíblico não soube ou não teve como expressar a grandeza, no sentido de a gravidade, o terror que será essa tribulação. O texto bíblico para o nosso estudo de hoje se encontra em Apocalipse capítulo 6, verso 1 até o verso 11. E eu não vou me deter no texto aqui por uma questão de tempo, mas claro, você certamente estará estudando esse texto durante a semana para que você possa ter muito mais embasamento sobre esse conteúdo. Eu quero também lembrar a você que nós do ebdenfoco.com, nós escrevemos um livro e publicamos ele pela editora Santorini sobre escatologia, os últimos tempos, entendendo a visão escatológica dispensacionalista. Então você deve adquirir esse livro, se você ainda não tem, no link, na descrição do vídeo vai ter o link para você ir até a página da editora Santorini e comprar esse livro,
Você que é professor da escola bíblica, você que é obreiro da Assembleia de Deus, você deve ter esse conteúdo, esse livro. É um manual escatológico ordenado cronologicamente. Ele é um dos mais completos e mais simples, né, de entender manuais escatológicos que nós dispomos aqui no Brasil na perspectiva dispensacionalista, né? Porque esse conteúdo foi desenvolvido a partir da necessidade dos professores de escola bíblica através das experiências dos escritores desse manual. Então, você, para aprender mais sobre escatologia, para aprender mais sobre a grande tribulação, clique aí no link na descrição do vídeo e vá para a página da editora Santorini e adquira o livro Fim dos Tempos, que é uma publicação aí de autoria do irmão Vitor, do irmão Herberson e do irmão Natan e também minha. Introdução. Na lição desse domingo, estudaremos a respeito do período de tempo mais tenebroso e traumático do que qualquer outro na história, a Grande Tribulação, ou a última semana de Daniel. Contudo, a Igreja do Senhor não estará mais neste mundo. Essa perspectiva, vale lembrar sempre, eu procuro estar sempre explicando isso aqui para os nossos leitores, porque talvez muita gente que vai acessar aqui a página do YouTube não seja assembleiano ou tenha algum outro direcionamento em relação a isso. A perspectiva estudada aqui é a perspectiva dispensacionalista pré-tribulacionista. Você sabe que existe os pré-milenistas, pré-tribulacionistas dispensacionalistas, nós temos os amilenistas, os pós-milenistas e nós temos os pós-tribulacionistas, e nós temos os pré-milenistas pós-tribulacionistas, nós temos os mid-tribulacionistas, que especificamente nesse contexto da tribulação, nós temos dentro do contexto pré-milenista, nós temos os pré-tribulacionistas, mid-tribulacionistas e pós-tribulacionistas. Você vai encontrar aí na internet muitos bons expositores bíblicos que eles são pós-tribulacionistas. O que é isso? Que eles acreditam que a igreja passará pela grande tribulação, apesar de que eles acreditam que todo verdadeiro salvo será preservado, né? Ele não se perderá na grande tribulação, mas a igreja passará pela grande tribulação. Já os pré-milenistas, dispensacionalistas, pré-tribulacionistas já está dizendo, né? A igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Então, todo esse conteúdo é desenvolvido na perspectiva pré-tribulacionista, dizendo que a igreja será arrebatada, né? Será retirada da terra para então a grande tribulação acontecer. E a igreja não passará pela grande tribulação. É importante que quando você estiver estudando isso aqui, ouvindo essa aula, você entenda a perspectiva que ela está sendo desenvolvida. A grande tribulação será um período de tribulação e aflição para aqueles que não foram arrebatados para se encontrarem com o Senhor Jesus Cristo nos ares, né? Que é importante a gente ressaltar que os dispensacionalistas acreditam numa parousia, né? Num arrebatamento, numa vinda de Jesus em duas fases. A primeira fase é o arrebatamento, que o mundo não verá, a igreja será levada para o céu, lá ela estará no tribunal de Cristo, nas bodas do Cordeiro, e então no final da grande tribulação é que Jesus voltará em glória para instalar o reino milenar. Claro que é assim que ele chega, tem o julgamento das nações, a condenação do anticristo, e então a prisão de Satanás no abismo por 1000 anos, e então a instauração do reino milenar. Então nós temos esta perspectiva, né, que a grande tribulação será um período de tribulação e aflição para aqueles que não foram arrebatados, somente aqueles que não foram arrebatados que passarão pela grande tribulação, que eu não vou ficar explicando mais aqui nessa aula, mas você lembra do que eu acabei de falar, dentro da perspectiva dispensacionalista pré-tribulacionista, assim acontecerá os fatos escatológicos.
A realidade da grande tribulação, nosso primeiro tópico. Daniel fala a respeito da grande tribulação. Para compreender a respeito da grande tribulação, é importante analisar as 7 semanas de Daniel, pois foi dito ao profeta que estava determinado ao povo de Israel o decurso de um período de 70 semanas. Daniel 9:24 diz: para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados e expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos, né? Estava determinado essas 70 semanas, né? Que são períodos, né? Não são semanas literais, mas são períodos, e o objetivo dessas semanas são objetivos celestiais, né? Objetivos divinos. Estas 70 semanas são de dias, não são de dias, mas de anos, né? Levítico 25:8. Aliás, no texto original não se escreve semanas, e sim setes. 70 setes, né? Que são representativos, né? De tempos e não de semanas literais de 7 dias. Um tempo determinado pelo Senhor. Encontramos nas Escrituras Sagradas, tanto no Antigo como no Novo Testamento, vários textos que fazem referência à grande tribulação. O profeta Jeremias chamou esse período de tempo de angústia para Jacó. Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela, né? Algumas pessoas acham, conectam esse texto a 70 depois de Cristo, com a destruição de Jerusalém. Mas, geralmente, a profecia tem uma extensão futurista também, né? Para o final de todas as coisas, porque geralmente essas profecias eles estão relacionadas com uma restauração total da nação de Israel, de um beneficiamento ao remanescente fiel de Israel. E isso a gente sabe que só vai acontecer no fim dos tempos. Então, é muito, muito importante que a gente faça essa observação para então entendermos o momento dessa grande tribulação, que sem dúvida será vésperas da restauração total de Israel, óbvio, no milênio que acontecerá. Outros nomes que fazem referência a esse evento são o Dia do Senhor, 70ª semana, Dia da Desolação, Ira Vindoura, Hora do Julgamento, Tribulação e Grande Tribulação, né? É um momento de juízo de Deus. Esses nomes nos fazem compreender a dimensão do sofrimento que haverá sobre a terra. Como eu disse há pouco, eu tenho feito um estudo sobre os profetas menores, e os profetas menores falam muito de juízo, falam muito do dia do Senhor como um dia de tribulação. E muitas vezes a ideia desse dia do Senhor como um dia de julgamento, ele era tanto numa perspectiva imediata quanto numa perspectiva posterior. E geralmente a perspectiva posterior estava relacionada com um julgamento e posteriormente a restauração do remanescente, que óbvio, isso deve acontecer somente no fim dos tempos mesmos. Jesus disse que haveria grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Mateus 24:21. Jesus afirma que esse período ainda vai chegar. A abertura dos selos e as trombetas. A angústia do mundo nesse período será inimaginável. O livro de Apocalipse relata, nos capítulos 6 e 18, uma grande quantidade de catástrofes que acometerão a terra. Essas aflições se darão com a abertura dos selos e o toque das trombetas, né? Que são os juízos de Deus que virão sobre a terra naquele momento. Segundo Apocalipse 6:4, na abertura do segundo selo, a paz da terra será retirada
e os homens matarão uns aos outros. Será uma aflição jamais vista, né? Parece estranho até a gente ler esses textos, né, e analisá-los, porque nós estamos falando de um mundo que está nas mãos do Deus poderoso, um Deus que criou todas as coisas, e parece inimaginável que o pecado humano vai realmente levar a própria humanidade para esse momento de juízo. Segundo tópico, o propósito da grande tribulação. Preparar Israel para o encontro com o Messias. Agora você percebe que aqui o comentarista não vai colocar a igreja na grande tribulação, né? O objetivo da grande tribulação não é a igreja estará no céu, mas Israel. Um dos objetivos do período da grande tribulação é promover a restauração espiritual de Israel. Como eu disse, sempre que os profetas menores, e não só os profetas menores, mas outros profetas falavam desse dia do Senhor futurista, sempre estava relacionado com um pós-tribulação vir uma restauração desse remanescente, né? Então, um dos objetivos do período da grande tribulação é promover a restauração espiritual de Israel. Israel vai passar pela grande tribulação, sofrerá a grande tribulação, mas Israel será restaurado como nação, como povo. Contudo, quem estiver sobre a terra nesse tempo, como Israel, sofrerá todos os flagelos que virão sobre o planeta. Israel será salvo, o remanescente. Paulo diz que não é todo israelita que será salvo, mas o remanescente fiel, esses que permaneceram fiéis, né? Nós vemos Abacuque dizendo que o justo viverá da fé. Nós vemos Sofonias exortando que no dia do juízo os humildes deveriam continuar praticando a justiça, porque esse seria o fator que levaria à salvação deles, que os tornariam como remanescentes, né? Então, não é todo israelita, mas o Israel remanescente fiel será salvo. É importante ressaltar que a igreja não passará pela grande tribulação, pois nesse período ela estará no céu com Jesus, como nós estudamos na aula passada, nas bodas do Cordeiro. Israel sofrerá juízo por todos os pecados cometidos, não apenas em relação ao Messias, mas pelos milênios de afastamento dos propósitos de Deus, né? A nação de Israel, a gente sabe que tem estado, né, distante de Deus, não tem estado mais como antes, buscando a Deus, apesar da religião judaica ser monoteísta, acreditar em um único Deus, mas não acredita no Messias e não vive uma vida piedosa como a vontade de Deus. Então, seus pecados serão passados ali naquele dia de grande tribulação e eles sofrerão essa grande tribulação para que eles se arrependam dos seus pecados, porque na verdade eles viveram sem voltar-se para Deus esse tempo todo, rejeitaram o Messias, que era quem estava sofrendo por eles. Agora eles terão que sofrer para reconhecer o poderio de Deus. Isso não é novidade, apesar de esse ser o momento final de todas as tribulações de Israel, mas isso não é novidade. Se você estuda os profetas, especialmente os profetas menores, você vai ver isso acontecendo recorrentemente. Deus sempre teve o seu instrumento de juízo contra Israel. Babilônia, Assíria, Filístia, Filisteus, né, e tantos outros por ali, sempre foram instrumentos de Deus de juízo sobre Israel. Israel, todas as vezes que se afastaram de Deus, Deus enviou alguém para que castigassem eles. Óbvio que não era um castigo final, né? Sempre vinha uma restauração e depois eles caíam de novo, mas agora será um julgamento final para uma restauração final. Nessa nova oportunidade de salvação, a última para o povo judeu, os descendentes de Abraão serão comprimidos com força, como se faz com as uvas no lagar, ou prensados, como acontece com a azeitona na produção do azeite. Durante esse período, o povo de Israel fará um pacto com o anticristo, entendendo ser o Messias prometido. Porque, se você ainda não sabe,
pode fazer uma pesquisa mais aprofundada. O Israel religioso, que ainda acredita nas profecias do Antigo Testamento, que lê os livros proféticos, eles ainda acreditam no Messias que virá para restaurar Israel. Eles acreditam num Messias que virá, que trará paz em Israel, que livrará Israel de todos os seus inimigos, que transformará Israel na grande nação na terra, que se assentará no trono de Davi e que reinará, que governará o mundo a partir de Israel. Os judeus religiosos que acreditam nas profecias acreditam que isso acontecerá. O problema é que eles vão aceitar o anticristo como sendo esse Messias prometido, mas isso acontecerá apenas por um tempo e depois eles quebrarão esse pacto. Mas no meio da tribulação compreenderá que foi enganado e então romperá a aliança estabelecida, convertendo-se ao Senhor Jesus. O anticristo vai buscar para si a adoração como Deus, e como Israel, após o cativeiro babilônico, nunca mais se prostrou diante de deuses, né? Estou falando dos israelitas religiosos que acreditam nas profecias, né? Que ainda oram a Deus, que ainda lê a Torá e a Taná. Estes nunca mais se renderam a nenhum tipo de Deus, não presta adoração a nenhum tipo de homem, somente a Deus. Quando o anticristo propor essa adoração, eles então quebrará esse pacto com ele. O inimigo ficará enfurecido e empreenderá ferrenha perseguição contra Israel, culminando na guerra do Armagedon, quando o Senhor, no instante de maior aflição do povo, descerá dos céus na companhia da igreja glorificada e derrotará o iníquo e seus exércitos. Como eu disse agora há pouco, isso não é novidade, tá? Israel ser encurralado, Israel sofrer barbaramente e no momento de extinção da nação, Deus chegar e livrar eles, isso não é novidade. A novidade é que esse será o último dos empreendimentos de julgamento de Deus contra Israel e na sequência virá a grande restauração da nação judaica. Israel, que no passado tantas vezes foi milagrosamente salvo pelo Senhor, será alcançado mais uma vez pela benevolência divina e entenderá o tempo da sua visitação. Viu o que eu acabei de falar? A fuga e a tempestade. Durante o tempo de angústia de Jacó, o Senhor cumprirá também a promessa de castigar o mundo por causa da sua maldade e os perversos por causa da sua iniquidade e arrogância, né? Isaías 13:11 diz: E visitarei sobre o mundo a maldade, sobre os ímpios a sua iniquidade, e farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos. Você pode ler também em Sofonias, o profeta dizendo que Deus, né, visitará toda iniquidade, toda injustiça receberá sua punição. E aqueles que viveram dessa forma serão varridos da face da terra. Então, olha só, a grande tribulação é um tempo de visitação de Deus para Israel, mas é também o cumprimento das profecias dos profetas, né, do Antigo Testamento, que sempre falaram que Deus traria juízo sobre toda a humanidade. Né? Toda a humanidade que irá para o inferno, para a condenação, irá sabendo, né, aquela grande tribulação trará a eles a revelação do pecado deles, da gravidade do pecado deles, e eles irão para o inferno, sabendo que estão indo para o inferno, porque rejeitaram a salvação de Deus, porque zombaram de Deus, porque viraram as costas para Deus. Eles estarão cientes, totalmente conscientes do motivo por que eles estão indo para o inferno, por causa da grande tribulação. O povo de Nínive se arrependeu e a cidade não foi destruída no tempo de Jonas. Mas os homens rebeldes do mundo, no período da grande tribulação, blasfemarão contra Deus e não se arrependerão de seus pecados. Né? Fazendo a conexão com Nínive, no tempo de Jonas, os ninivitas ouviram a mensagem e se arrependeram. No tempo de Naum, eles, aproximadamente mais de um século depois de Jonas, Deus não foi até Nínive
com a intenção de trazer arrependimento, de trazer perdão, de fazê-los se arrepender. Tanto é que o texto lá de Naum, várias vezes nós vemos Deus falar: eu estou contra ti. E lá no final Deus diz que a ferida é incurável e a sua chaga é para a morte. Ou seja, Deus não estava ali, apesar de Jonas ter pregado o arrependimento e salvo os ninivitas daquela geração, mas as consequentes obstinações para o mal dos ninivitas levaram eles a um dia onde Deus não estava mais interessado nos seus arrependimentos, apenas estava interessado em cumprir o seu juízo, e assim o foi que Nínive foi destruída da face da terra. Os flagelos lançados sobre eles nos faz lembrar os egípcios no tempo de Moisés e os cananeus no tempo da conquista da terra prometida, os quais em sua maioria, mesmo vendo a mão de Deus estendida contra eles, não se converteram, né? Apesar do reconhecimento de que Deus estava com Israel, mas eles não decidiram seguir Deus, né? A grande tribulação para os ímpios será para mostrar que eles desobedeceram a Deus a vida inteira, mas ali não há necessariamente um pedido de arrependimento por parte de Deus. Ali haverá os que se arrependerão, sim, haverá salvação, haverá sim aqueles que entrarão no milênio com o Israel e os salvos e estarão no milênio, mas como nós vemos no texto bíblico que depois do final do milênio Satanás ainda conseguirão enganar alguns, boa parte destes que entraram no milênio das nações, eles não se arrependeram de verdade. Então eles não foram redimidos. Estes novamente seguirão a Satanás e definitivamente serão lançados no lago de fogo e enxofre junto com Satanás, porque não se arrependeram, não foram convertidos, né? Esse será um período de grande tribulação, aonde com certeza muitos se arrependerão de forma verdadeira e serão salvos. Mas o objetivo principal da grande tribulação não é trazer salvação, mas sim juízo. Revelar ao mundo a ira de Deus. Exatamente. Deus é bom e misericordioso, mas ele também é justo. Com Deus não se brinca, e a grande tribulação será um tempo marcado pela ira de Deus contra o pecado, segundo indica Apocalipse de 6 a 18. Né? Apesar de haver salvação, nós acreditamos que e isso faz parte do contexto do milênio, que pessoas da grande tribulação entrarão no milênio, tá? Nós acreditamos nisso, mas a grande tribulação não é um grito da pregação do evangelho para o mundo dizendo se arrependa, não. É um grito de Deus dizendo: olha, vocês passaram a vida toda me rejeitando, agora vocês terão as consequências do pecado de vocês. Depois de ler Apocalipse 6, podemos verificar e afirmar que à medida que os selos vão sendo abertos, julgamentos terríveis vão sendo desferidos sobre a terra. É um tempo de julgamento, é um tempo de juízo. Não é um tempo de proclamação de arrependimento, é um tempo de juízo. Haverá quem possa se arrepender e entre no milênio? Sim, mas é um tempo de juízo. Nesse período de trevas surgirá um ditador mundial, o anticristo. Segundo Stanley Orton, o nome anticristo provém das epístolas de João, onde ele dá a entender que este personagem virá futuramente, né? Apesar de João dizer que muitos já agem no poder do anticristo ou na intenção do anticristo, mas haverá um anticristo, né? Uma pessoa que estará nessa posição de governar o mundo, sendo contrário a tudo que é de Cristo. Terceiro tópico: quando acontecerá a grande tribulação? O início. A palavra de Deus não fornece uma data exata para o período da grande tribulação. Contudo, ao ler Mateus 24, 29 e 30, podemos afirmar que ocorrerá imediatamente antes do glorioso aparecimento de Cristo, quando o próprio Jesus retornará à terra para destruir o anticristo, né? É daquela perspectiva que os pré-tribulacionistas, dispensacionalistas, desenvolvem suas ideias, né? De que haverá a parousia, o arrebatamento da igreja, né? Que é a fase inicial da vinda de Cristo, né? A igreja será arrebatada
E depois, quando no final da grande tribulação, quando Israel estiver prestes a sucumbir, né, diante do poderio do anticristo, Jesus volta em glória com a igreja, derrota o anticristo e instala o milênio. Depois do arrebatamento da igreja, começará a época mais difícil já experimentada aqui na Terra. É importante ressaltar que os textos bíblicos que tratam a respeito das últimas coisas não têm o propósito de criar um manual do fim do mundo, mas mostrar a glória de Jesus Cristo nos eventos derradeiros da história. Como diz o pastor Luiz Saião, quando você lê Apocalipse, lembre-se, Apocalipse é revelação. E a revelação que se vê ali é a revelação do julgamento dos ímpios, da derrota de Satanás, da vitória de Cristo e, consequentemente, óbvio, da vitória da sua noiva, da sua igreja. Então, nós que somos salvos em Cristo não temos nada que temer quanto ao futuro, porque o futuro já está escrito. E o que está escrito no futuro é derrota para os ímpios, derrota para Satanás, vitória de Cristo e vitória da sua igreja. O Senhor Jesus é o único que venceu para abrir o livro e desatar os selos. A palavra de Deus nos mostra que diante dos grandes problemas enfrentados na grande tribulação, surgirá um líder mundial carismático com a promessa de resolver todos os problemas. Mas este é a encarnação do mal, o anticristo, e enganará muitos povos, inclusive a Israel. Que, aliás, é bom eu não gosto de fazer sensacionalismo, mas se você fazer uma análise da situação mundial, nós caminhamos para um governo mundial. Os problemas da humanidade são tão recorrentes que a ideia central de um governo mundial onde centralize as decisões, ela é absolutamente necessária. Aí você pergunta, necessária, Mel? Sim, necessária. Porque o fim tem que chegar, o anticristo tem que reinar, porque está escrito. A igreja tem que ser arrebatada, o milênio tem que ser instaurado, o mal tem que ser castigado e assim por diante. E as coisas estão encaminhando para isso. Se você pegar assim de forma bem livre, de forma bem simples, mesmo superficial, e fazer uma análise dos problemas do mundo, você vai ver que há uma necessidade de um governo mundial. Os problemas, os governos locais, os governos nacionais já não conseguem mais resolver os problemas de suas nações, certo? Nós estamos vendo, por exemplo, nós estamos gravando essa aula num período de pandemia, e nós estamos vendo que o mundo inteiro foi atingido por este mal, mas cada nação teve a sua forma particular de lidar com isso. E isso, em certo sentido, trouxe certos problemas. Isso é mais uma evidência de que o mundo caminha para um governo mundial, e quando esse governo mundial chegar, certamente é a chegada do anticristo. O ápice. Quando o anticristo for descoberto por Israel, a aliança que foi feita será rompida. Tal fato acontecerá no meio da tribulação, dando início propriamente ao ápice do tempo da angústia de Jacó. Os últimos 3 anos da grande tribulação serão os piores para o mundo, pois nesse período 7 anjos derramarão as últimas pragas sobre a terra. A ira de Deus, né? Algo que está reservado aí para esse momento, a ira de Deus. Na primeira praga vão aparecer feridas terríveis e dolorosas sobre aqueles que tiverem o sinal da besta. E na última haverá relâmpagos, estrondos, trovões e um violento terremoto, algo nunca visto antes, né? Haverá aí sinais, né? Manifestações de juízo da parte de Deus sobre todas as pessoas que estarão na terra, na perspectiva pré-tribulacionista dispensacionalista, óbvio. E vale lembrar aqui sobre o sinal da besta, que as pessoas fazem muitas conjecturas, tem muitas teorias da conspiração, mas não é possível, não é inteligente, né, sensato a gente afirmar que boa parte dessas coisas que mostram-se aí como chips, essas coisas sejam de fato o número da besta. Eu acredito que o governo do anticristo será algo mundial, terá os meios de controle, e esses meios de controle certamente virá através de uma questão comercial, de uma questão de poder comer, de poder vender, negociar. Então é importante que a gente não se apavore quanto a isso, né? E não necessariamente um ato como a questão do chip seja
uma evidência de um provável marca da besta. Isso aí é para a gente pensar com certa cautela, porque é óbvio, eu acredito que o anticristo virá, ele dominará e ele usará os meios de tecnologia para dominar, isso é óbvio, mas a gente deve olhar para todas essas eventuais possibilidades, né, sugestões que o mundo dá, chip, marca não sei de que mais, cartões, e, enfim, que isso seja o nome da besta, é melhor a gente ter um certo cuidado com isso aí. O fim. Depois que o anjo derramar a última taça, os demônios sairão para fazer prodígios, né, e convencer os reis de todo o mundo a se reunirem em uma grande batalha. Essa batalha é chamada de Batalha do Armagedon. Segundo a Enciclopédia Popular de Profecia Bíblica, o texto Armagedon vem da palavra hebraica Ar, e significa montanha ou colina. No Antigo Testamento, os profetas falaram a respeito da destruição dos inimigos do povo de Deus e do arrependimento e a purificação de Israel. Zacarias foi um desses profetas, e acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos, e todos os que carregaram com ela certamente serão despedaçados, e ajuntar-se-ão contra ela todas as nações da terra, né? Então haverá um tempo onde todas as nações da terra estarão se reunindo para lutar contra Israel. Nossa conclusão. A grande tribulação será um período de juízo, sofrimento e morte, mas também haverá salvação de vida. Milhões morrerão por causa dos flagelos, decorrente dos selos, das trombetas e das taças do furor divino. Outros já por não aceitarem viver conforme o anticristo. Contudo, esse tempo de angústia chegará ao fim com o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, né? Nós sabemos então que a grande tribulação encerrará quando Jesus então retornará em glória com a igreja, vencerá com o poder da sua boca, com a sua palavra, o anticristo, e então aprisionará Satanás e instaurará o reino milenar de Cristo, tá bom? Então que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Paz e bem a todos.